Vamos mergulhar no mundo fantástico da biologia com o professor Rineudo. Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos estudar as gimnospermas e angiospermas. Lembrem-se que nós já tivemos duas aulas. Na primeira aula sobre plantas, nós estudamos as briófitas. Na segunda aula, as pteridófitas. E dando continuidade, hoje, gimnospermas e angiospermas. Temos aqui alguns representantes. Representando as gimnospermas, nós temos o pinheiro do Paraná, a sua flor rudimentar chamada de estróbilos. Temos aqui representando as angiospermas, o maracujá, com sua flor belíssima, encantadora, e o fruto, o maracujá e a semente. Perfeito. Continuando. Nessa tabela, nós vamos ver as diferenças entre as gimnospermas e angiospermas. Fazendo uma rápida recapitulação. Briófitas são as plantas mais simples que existem, não têm semente, não têm flores, não têm fruto e não apresentam vasos condutores. Pteridófitas, um grupo um pouco mais evoluído que as briófitas, que já apresentam vasos condutores, mas não têm sementes, não têm flores, não tem frutos. Gimnospermas têm vasos condutores, plantas de grande porte, têm flores rudimentares, têm sementes, mas não têm frutos. Angiospermas são plantas extremamente complexas, super evoluídas, as mais evoluídas, que têm vasos condutores, têm sementes, têm flores e têm frutos. Beleza? Recapitulado? Muito bem. Gimnospermas, gimno significa nu, esperma e sementes. Sementes nuas, sementes sem frutos. Angiospermas, angio significa urna, esperma e sementes. Sementes abrigadas em urnas, ou seja, sementes protegidas por um fruto. Tá bom? Então, tanto as gimnospermas como as angiospermas possuem grão de pólen. Grão de pólen é um órgão que abrigam as estruturas formadoras de gametas masculinos. Então, tanto nas gimnospermas como as angiospermas, elas possuem grão de pólen. Também, ambas possuem óvulo. O que é o óvulo? É um órgão, é uma célula que abriga os elementos formadores do gameta feminino. Tá bom? Então, o óvulo é um órgão que abriga os elementos formadores do gameta feminino e está presente em ambos os grupos de plantas, gimnospermas e angiospermas. Ambas possuem também sementes. Nas gimnospermas, nós temos estróbilos, ou também chamado de cones, que são flores rudimentares, algo que está em início, em formação, elementar, básico. E nas angiospermas, nós temos flores muito complexas, flores que possuem ovários, frutos, certo? Então, flores complexas. Flores que possuem ovários, que evoluem, dando origem aos frutos. Então, as angiospermas possuem flores verdadeiras, ovários e frutos. Muito bem. Então, especificamente, gimnospermas, pinheiro do Paraná. Então, aqui nós temos a pinha ou estróbilo, ou a flor rudimentar. Tá certo? Então, escuta bem, tá, gente? E a flor rudimentar é chamada de pinha. E a semente é chamada de pinhão. Tá certo? Então, a flor rudimentar é chamada de pinha. Olha aqui a pinha, tá certo? Que é a flor rudimentar, formada aqui, ó, fecundada, que formou aqui vários pinhões, né? O pinhão é a semente. Muito bem. Ok. Outro exemplo aqui de gimnospermas é a cica revoluta, ou cicadácea, faz parte da família cicadácea, planta muito bonita que vocês encontram por aí, ornamentando os jardins. Olha aqui a flor da cica, algo encantador, imagem belíssima, uma obra divina, muito bonito. Ok, então aqui, olha, novamente, pinheiro do Paraná, mais um exemplo aqui da pinha. Como é que se chama a semente? Pinhão. Muito bem. Olha aqui uma sequoia gigante, árvores milenares, certo?
árvores gigantescas que duram centenas de anos, são exemplos de gimnospermas. Todas as gimnospermas não apresentam frutos. Então, uma parte super importante, vamos compreender como é que acontece a formação do embrião, a fecundação das gimnospermas. Vamos começar aqui pela planta adulta, esse exemplo aqui da araucária. A araucária tem sexos separados, existe a planta masculina e a planta feminina. Na planta masculina, nós temos o estróbilo masculino, que abriga os microsporófilos. O que é o microsporófilo? É uma estrutura, logicamente, masculina, que dentro dela nós temos os microsporângios. O que é esse microsporângio? É uma estrutura que dentro dela vai se formar os micrósporos, que são os esporos das gimnospermas. Então, tudo que for micro tem a ver com a parte masculina, e o que for mega tem a ver com a parte feminina. Como, por exemplo, aqui, ó, microsporófilo é a parte masculina, megasporófilo é a parte feminina. O que for micro, masculino, o que for mega, feminino. Então, esses microsporângios vão sofrer meiose e vão produzir micrósporos, ou seja, esporos, haploides, certo? Então, o que vai acontecer? Cada esporo desse vai sofrer uma mitose, formando duas células. E aí se origina o grão de pólen. Cada micrósporo vai originar um grão de pólen. Só que o grão de pólen é formado por duas células. Isso quer dizer que o micrósporo sofreu mitose. Tá certo? Uma dessas células do grão de pólen é chamada de célula vegetativa. A célula vegetativa vai formar isso aqui, ó, que é o tubo polínico. Pessoal, aqui para nós, tubo polínico é como se fosse o pênis das plantas, tá certo? Que vai copular, né? Isso que vai penetrar ali na parte feminina, levando ali as células, os gametas masculinos, tá? Então, muito bem. E a outra célula, que é a célula germinativa ou núcleo germinativo, essa célula vai sofrer uma mitose formando duas células espermáticas, certo? Beleza. Então, o grão de pólen chega na parte feminina, na flor feminina. A célula vegetativa formou o tubo polínico, que vai penetrar na parte feminina da planta e vai conduzir ali as duas células espermáticas. Vamos dar uma paradinha por aqui e vamos agora para a parte feminina. Temos aqui o estróbilo feminino, temos aqui o megasporófilo, que dentro do megasporófilo temos o megasporângio, que vai formar os megásporos. Olha, pessoal, só a comparação, ó. Microsporófilo, microsporângio, micrósporos. Agora mega. Megasporófilo, megasporângio, megásporo. Certo? Então, aqui eu tenho o megásporo, certo? Então, dentro do megásporo, eu vou ter aqui, ó, abrigado dentro do megásporo, uma estrutura chamada de gametófito. Gametófito feminino, ou também chamado de megaprotalo. Beleza. Dentro desse gametófito feminino, eu vou ter o gameta feminino, que é a oosfera. Então, uma célula espermática vai se unir à oosfera, fecundando a oosfera. Se fecundou a oosfera, gameta masculino com gameta feminino, eu vou ter a origem aqui do embrião diploide, tá certo, ô professor? E a outra célula espermática, ela vai se degenerar, tá certo? A outra célula espermática, ela se degenera. Se ela não fecundou, ela não vai ter utilidade, ela vai se degenerar. Então, formado o embrião, tá certo? O tecido haploide que está em volta do embrião vai formar uma matéria nutritiva que reserva nutrientes para o embrião, chamado de endosperma primário. Então, a semente, ao se fixar no solo, o embrião vai germinar, dando origem a uma nova planta, e aí se repete o ciclo. Ok, pessoal? Qualquer coisa, só é voltar um pouquinho para você revisar. Muito bem, agora nós vamos estudar as angiospermas, e essa aula também tem música, tá, gente? Então, olha, as angiospermas são encantadoras. Por quê? Porque nós temos as flores, flores lindas, flores complexas, flores hermafroditas, flores que possuem os dois sexos.
Beleza? E os frutos. Muito bem. Então, angiospermas, tudo de bom. Então, pessoal, se não fosse as angiospermas, nós não estaríamos aqui, porque nos faltaria alimento. Sim, agora vem para cá. Primeiro vamos para essa ilustração aqui. Olha, gente, o talinho da flor é chamado de pedicelo, ou pendúnculo, tá certo? O talinho da flor é chamado de pedicelo ou pendúnculo. A base do talo que recebe a flor é chamado de receptáculo, né? Que recepciona a flor. É o receptáculo floral. As folhinhas verdes que ficam na base da flor são chamadas de sépalas, ok? Então, as folhinhas verdes que ficam aqui ó, na base da flor são chamadas de sépalas. E eu quero dizer para vocês, como se chama o conjunto de sépalas? Se chama de cálice. Beleza. Temos aqui agora as pétalas, né? Então, ó, as pétalas. Essa flor aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 pétalas. É uma flor pentâmera, porque tem 5 pétalas. Tranquilo. E o conjunto de pétalas, como é que se chama? Corola. Tá lembrado do nome do carro? Bonito, elegante. Então, corola é o conjunto de pétalas. Agora, pessoal, vamos atentar para a parte feminina da flor. A parte feminina da flor é essa parte central aqui, ó. É chamada também de carpelo, certo? Ou também chamado de gineceu ou pistilo. Existem muitos nomes em botânica que são repetidos, tá, pessoal? Então, gineceu, então você lembra, gineceu, ginecologista, o médico que cuida de mulher. Então, gineceu é a parte feminina da flor. Pistilo ou também carpelo, tá? Então, ok. De que é formado o gineceu? De que é formada a parte feminina da flor? Estigma, que é essa parte inicial, o estilete e o ovário. Então, isso é o gineceu, ok? Muito bem. E temos também a parte masculina da flor. Essas estruturas aqui, ó, chamadas de estames, tá? Estames. Ou também chamado de androceu. Certo? Então, o androceu, que é a parte masculina, ou o estame. E de que é formado o estame? É formado da antera, que é a estrutura que produz grão de pólen, e o filete. Tá certo? Então, vamos aqui para essa flor para a gente ver tudo isso. Então, olha, gente, esses pontinhos vermelhos aqui são os estigmas, tá? Estigma, aí, ó, estilete e lá dentro o ovário. Repetindo, esses pontinhos vermelhos aqui, ó, da papoula. Temos aqui, ó, os estigmas, aí, ó, estilete e lá dentro o ovário. Perfeito. E a parte masculina, o androceu. Você acabou de explicar, professor, o gineceu. E o androceu da flor? Olha aqui, esses pontinhos amarelos são as anteras, cheias de grão de pólen, tá? Então, antera e filete. Olha, antera e filete. Aqui, ó, as anteras, todas amarelinhas, cheias de dezenas e centenas de grãos de pólen, e o filete, tá certo? E a parte do filete aqui, que se conecta à antera, é chamado também de conectivo. Então, muito bem, eu tenho aqui uma flor completa, tá certo? E uma flor também hermafrodita. Por quê? Porque ela tem o gineceu e o androceu, a parte feminina e a parte masculina. Vamos agora para o ciclo de vida das angiospermas. Vamos começar aqui da planta adulta, tá? E da flor, tá certo, gente? Então, a flor, eu tenho na flor a parte masculina, que é o androceu, e a parte feminina. Vamos falar um pouquinho aqui, começando pela parte masculina. Então, eu tenho as anteras, e lá na antera eu vou ter a produção de quem? De grão de pólen. Eu vou ter a produção aqui do grão de pólen. Voltando, antera. Dentro da antera aqui, um corte da antera, eu vou ter a produção de quem? Dos grãos aqui, ó, grão de pólen. Tá certo, gente? Muito bem. Então, vê só, pessoal. O grão de pólen, ele possui duas células, ou também chamada assim de dois núcleos. Certo? Então, célula vegetativa. Lembrem-se, a célula vegetativa vai dar origem ao tubo polínico, tá? Nós temos a outra célula, que é a célula geradora, ou a célula germinativa, que vai formar o quê? Duas células espermáticas, tá, gente? Então, fiquem bem atentos ao que eu vou dizer agora, tá? Temos aqui o grão de pólen, que representa o gametófito masculino. Então,
No grão de pólen, lembre-se, o grão de pólen não é o gameta masculino, ele é o gametófito, ele é a estrutura que vai produzir o gameta masculino. Dentro do grão de pólen, eu tenho uma célula vegetativa, e a célula vegetativa vai formar, olha aqui, o tubo polínico. Olha aqui, olha, a célula vegetativa vai formar aqui o tubo polínico, tá? Que eu falei para vocês no slide anterior, que representa como o pênis da flor, tá? O órgão copulatório da flor, certo? Então, ok. E temos aqui a célula geradora, ou a célula germinativa, que vai dar origem, ela vai sofrer mitose e vai dar origem a duas células espermáticas haploides. E as células espermáticas haploides vão descer dentro do tubo polínico, tá? Então, vamos ficar por aqui. Agora, vamos para a parte feminina. Então, na base da flor, eu vou ter o óvulo. O óvulo é o gametófito feminino. Olha, gente, nos animais, o óvulo é o gameta feminino. Nas plantas, não. Nas plantas, o gameta feminino é a oosfera, certo? Então, o óvulo é o gametófito. Então, lá dentro do óvulo vai acontecer a meiose, certo? Acontecer a meiose. E vai formar 4 megásporos. Então, o óvulo, lá dentro do óvulo, vai acontecer meiose e vai formar 4 megásporos. 3 se degeneram e 1 permanece. Tá certo? Esse megásporo, o seu núcleo vai se dividir, vai sofrer várias mitoses, formando 8 núcleos. Tá bom? Então, vou repetir bem rapidinho, tá? Então, o óvulo vai sofrer meiose e vai formar 4 megásporos. Desses 4, 3 se degeneram. O que permanece, o seu núcleo vai sofrer divisões mitóticas, dando origem a 8 núcleos haploides. Esses 8 núcleos haploides, 3 formarão células chamadas de antípodas, 2 sinégides e uma oosfera, que é o gameta feminino. E aqui no meio, 2 darão origem a 2 núcleos polares, também haploides. Tá? Então, essa estrutura que abriga esses núcleos é chamado de saco embrionário. Muito bem, vamos voltar aqui, ó, o tubo polínico está descendo, olha, o tubo polínico descendo, tá certo? E ele vai penetrar o saco embrionário. Professor, o senhor falou que dentro do tubo polínico iriam descer 2 células espermáticas. O que vai acontecer com essas 2 células espermáticas? Uma célula espermática vai fecundar a oosfera, dando origem ao embrião, tá? Dando origem ao ovo zigoto, que vai se dividir por mitose, vai crescer e formar o embrião, tá certo? Professor, e a outra célula espermática se degenera? Nas angiospermas, não, tá? Então, todo mundo prestando bem atenção. A outra célula espermática vai descer e vai fecundar os 2 núcleos polares. A outra célula espermática vai descer e vai fecundar os 2 núcleos polares, dando origem a uma estrutura nutritiva, a um material nutritivo chamado de endosperma 3N. Deixa eu explicar isso, deixa eu resumir aqui para vocês, tá, gente? Gente, o grão de pólen tem 2 células, tá bom? Uma célula vegetativa que vai formar o tubo polínico. E a outra célula geradora ou germinativa que vai formar 2 células espermáticas. Muito bem. Essas 2 células espermáticas vai fazer a dupla, o quê? Fecundação. A primeira célula espermática fecunda a oosfera, dando origem ao zigoto e ao embrião. E a segunda célula espermática vai fecundar os 2 núcleos polares. 2 núcleos haploides, N mais N. Mais o núcleo haploide da célula espermática. Então, vai ter aqui uma fecundação, né, que vai formar uma célula, uma estrutura com 3 cargas genéticas, 3N. 2N dos 2 núcleos haploides e 1N da célula espermática. Então, vai formar um material nutritivo triploide, 3N, chamado de endosperma. Tá, gente? Então, nas angiospermas, ocorre um fenômeno chamado de dupla fecundação. Não esquece, dupla fecundação ocorre nas angiospermas. Se vocês entenderam isso,
Vocês são feras, tá, gente? Dupla fecundação, por quê, professor? Porque uma célula espermática vai fecundar a oosfera, formando o embrião, e a outra célula espermática fecunda os dois núcleos polares haploides, formando uma estrutura triploide chamada de endosperma, tá, gente? Esse endosperma é um material nutritivo que vai alimentar o embrião. Dentro de toda semente tem um endosperma. Então, aquela massinha dentro do feijão é o endosperma. Pessoal, o que é água de coco, gente? A água de coco é endosperma líquido. Então, quando você come um coco, você está comendo a parte interna da semente, o material nutritivo que iria alimentar o embrião, tá certo? Dentro da semente do coco. Perfeito? Tudo de bom? Vamos agora, pessoal, observar aqui essa imagem linda da flor de um maracujá, tá? Então, vamos lá. Olha, aqui é a parte feminina, o estigma, tá? Estigma, tá certo? Estilete e lá dentro o ovário. E aqui é a parte masculina, que são as anteras produtoras de grão de pólen. Antera, conectivo e o filete. Tá certo, gente? A parte masculina da flor é chamada de androceu e a parte feminina é chamada de gineceu. Tá ok? Muito bem. Olha, pessoal, vamos agora trabalhar as angiospermas e no sentido de que as angiospermas se classificam, se dividem em dois grupos. Primeiro grupo, monocotiledônia, e o segundo grupo, dicotiledônia. Professor, o que é isso? Mono, cotiledone. Então, pessoal, as monocotiledôneas apresentam só um cotiledone. Então, a semente do milho, a semente do arroz, ela não se divide em duas partes, em dois cotilédones, mas apenas em um cotiledone. Então, são chamadas de monocotiledônia. Porém, vocês observam que o feijão, ele facilmente, a sua semente se divide em duas bandinhas, ou seja, dois cotilédones. A castanha facilmente se divide em duas bandinhas a semente, ou seja, dois cotilédones. Então, por isso que é chamado de dicotiledônia. Exemplos de dicotiledônia: o feijão, castanha, o abacate. Exemplos de dicotiledônia: a uva. Exemplos de monocotiledônia: o arroz, certo? O milho. São exemplos de monocotiledônia. O coco, o coqueiro, né? O coco é uma monocotiledônia. Aproximadamente não parte o coco ao meio, parte forçado, certo? E não sai aquela divisão igual, sai tudo irregular. Tá? O coco é uma semente formada de um único cotilédone. Você, quando abre o coco, você não observa a divisão de duas bandas, né? De dois lados. Como você vê na semente do feijão, como você vê na semente do abacate, na semente da uva também. Tá certo? Então, ok. Vamos lá. Mas a diferença entre monocotiledônia e dicotiledônia não está apenas na semente. Na verdade, está em toda a planta. Vamos observar aqui, começar da raiz. As raízes das monocotiledôneas, elas são raízes em forma de cabeleira, raízes fasciculadas. Ou seja, não tem uma raiz principal. Toda raiz é igual. Essas raízes, a raiz do capim, a raiz do coqueiro, a raiz da cana-de-açúcar, tudo isso aí são exemplos de monocotiledôneas. Raízes de palmeira, e essas raízes são muito boas para sustentar o solo, porque elas agarram bem na terra, tá certo? E temos aqui a raiz da dicotiledônia, que é uma raiz principal, ou pivotante, ou também chamada de axial. Uma raiz principal, tá vendo? E que da raiz principal partem as raízes secundárias. Então, isso aqui é um exemplo de raiz de dicotiledônia. Com relação ao caule, tá bom? Então, o caule da monocotiledônia. Gente, nós temos alguns caules de monocotiledônia que são caules subterrâneos, chamados de rizoma, que é o caule da bananeira, que é uma monocotiledônia, e o caule do gengibre, que também é uma monocotiledônia, tá certo? Temos o caule tipo colmo, que armazena substância nutritiva, como a cana-de-açúcar, caule tipo colmo, caule de monocotiledônia, caule do bambu, caule do capim, é caule tipo colmo, tá certo? Exemplo de monocotiledônia. E nesses caules, os vasos condutores se encontram assim, ó, dispersos, espalhados, tá certo? Agora, olha para o caule de uma dicotiledônia.
ele é chamado de tronco. Por que ele é chamado de tronco? Porque é um caule resistente, um caule grosso, tá certo? Que possui crescimento em espessura, tá? É um caule lenhoso, endurecido. E observe os feixes vasculares. Observe os vasos condutores, como eles se comportam. Vocês observam que os vasos condutores, eles formam um círculo, formam um anel, um círculo, tá vendo? Percebe perfeitamente o círculo? Então, isso aqui é o caule de uma dicotiledônia. Quando os vasos condutores estão assim espalhadinhos, né? Dispersos, né? Então, isso aqui é o caule de uma monocotiledônia. Quando eles formam feixes circulares, é o caule de uma dicotiledônia. Outras diferenças entre monocotiledônia e dicotiledônia. A folha. A folha de monocotiledônia tem uma estrutura chamada de bainha. Quem aqui já arrancou a folha da cana-de-açúcar? Você tem essa estrutura aqui, a bainha bem desenvolvida. Tá, gente? Então, a bainha geralmente desenvolvida. E nervuras paralelas. Se você analisar, pessoal, a folha da cana-de-açúcar, a folha do milho, a folha do bambu, a folha do coqueiro, ela possui assim nervuras paralelas, assim uma ao lado da outra, bem retinhas, paralelas. Agora, olha a folha de uma dicotiledônia. Elas não possuem nervuras paralelas, mas nervuras ramificadas, tá? Nervuras ramificadas. Por isso que tem esse nome, a bainha quase sempre reduzida, uma bainha reduzida. Olha a bainha da monocotiledônia como é desenvolvida, olha a bainha da dicotiledônia como é reduzida, e as nervuras são reticuladas, ou seja, em forma de rede, aquele emaranhado, certo? Em forma de rede, tá certo? Então, as nervuras reticulinérvias, em forma de rede, são nervuras dispostas na folha da dicotiledônia. Nervuras paralelas são nervuras presentes na folha da monocotiledônia. Com relação à flor, quando a flor tem 3 pétalas ou múltiplos de 3, é uma flor de monocotiledônia. Quando uma flor tiver 5 pétalas ou múltiplos de 5 ou múltiplos de 4 pétalas, certo? Então, são flores de uma dicotiledônia. Tá, gente? Muito bem. E com relação à semente, se a semente tiver um único cotilédone, monocotiledônia. Se a semente tiver 2 cotilédones, dicotiledônia. Tá certo, gente? Muito bem. Continuando. Vamos lá, fazer aqui um exercício. Milho. É um exemplo de monocotiledônia ou dicotiledônia? Monocotiledônia. Raiz fasciculada ou raiz em forma de cabeleira. Aqui, ó. Aqui, ó. Essas raízes são raízes de monocotiledônia, tá? A raiz da macaxeira também é uma monocotiledônia, porque você não tem uma raiz principal. Tem raízes que são espalhadas, não tendo uma raiz principal, que dessa raiz principal partem as raízes secundárias. Você observa aqui uma raiz principal que dela partem as raízes secundárias? Não. Você observa aqui uma raiz principal que dela partem as raízes secundárias? Também não. Então, essas raízes assim, em forma de rede são raízes de monocotiledônia. Agora, observa essa raiz aqui da cenoura, uma raiz principal. Observa essa raiz aqui, olha, uma raiz principal. Então, é uma raiz pivotante ou axial. Tá certo? Então, olhando aqui para essas folhas, olha as nervuras dessa folha. Nervuras paralelas, uma ao lado da outra. Olha as nervuras aqui, ó, paralelas, uma ao lado da outra. Exemplos de folhas de monocotiledônia. Agora, olha aqui o formato de rede das nervuras. Um emaranhado de nervuras. Então, aqui eu tenho uma folha de uma dicotiledônia. Olha a semente do feijão, que se divide facilmente em 2 cotilédones. Olha a semente da castanha, que se divide facilmente em 2 cotilédones. Então, são exemplos de sementes de dicotiledôneas. Então, vamos lá. Isso aqui é uma monocotiledônia. 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 E aqui, cenoura. Olha a raiz. Dicotiledônia. Feijão. Dicotiledônia. A raiz do bambu ou da cana-de-açúcar. Monocotiledônia. Da macaxeira. Monocotiledônia. Essa raiz aqui principal. Dicotiledônia. Essa folha reticulinérvia. Dicotiledônia. Essas duas folhas aqui paralelinérvias, monocotiledônia. E essa semente que se divide em 2 cotilédones, dicotiledônia. Então agora, quando você for fazer feira com a sua mãe, você vai ficar analisando ali
as hortaliças e classificando, né? O que é mono e o que é dicotiledônea, tá certo? E na feira ali de macaxeira, na feira do inhame é dicotiledôneo, né? O inhame, ele tem uma raiz principal, tá certo, gente? Uma raiz principal, tá certo? É dicotiledônea. Vamos lá. Aqui nós temos aqui a propagação vegetativa. São exemplos de reprodução, que são reproduções assexuadas, tá? Chamada de propagação vegetativa. Reproduções assexuadas em que não há fecundação. Então, temos aqui a estarquia. Se você pegar um galinho de uma planta, isso, uma muda, né? Pega um galinho de uma planta e ao plantar esse galinho, tem uma nova planta. Isso é chamado de estarquia. Tá? Você plantou uma estaca, um pequeno galho, pequena estaca. E essa estaca vai dar origem a uma nova planta, estarquia. Tá? Auporquia, você tira a casca da madeira e coloca um saco de terra e fica umedecendo esse saco de terra. Aí nessa parte que foi cortada vai crescer raízes. Isso é chamado de auporquia. Enxertia, você pega uma raiz de uma planta jovem, corta essa raiz ao meio, tá certo? E aqui temos o cavalo e o cavaleiro. Aí você pega o galho de uma planta velha, faz esse corte, tá certo? E acopla, né, encaixa, enxerta na raiz da planta jovem. Então, o que é que vai acontecer aqui? Por que isso aqui vai funcionar? Porque os vasos da raiz da planta jovem vai coincidir com os vasos condutores de seiva do galho da planta envelhecida. Então, como essa planta aqui, como esse galho é de uma planta envelhecida, ele já tem hormônios de uma planta velha. Por isso que os enxertos reproduzem logo. Você vê assim uns pezinhos de manga bem pequenininhos já colocando frutos, uns pezinhos de laranja bem pequenininhos já colocando frutos. Por quê? Porque ali foi a raiz de uma planta jovem, mas que foi enxertado nela o caule de uma planta já envelhecida, que já tem hormônios de planta adulta que rapidamente vai florar, tá? Exemplos de cultivo de tecidos modernos, né, em que pequenas partes de uma planta, pequenas partes retiradas das células vegetais, é possível formar uma planta completamente nova, certo? E temos aqui a mergulhia. Quem aqui já viu plantando batata? Você planta uma rama, você mergulha uma rama no solo e aquela rama vai dar origem a uma nova batata, certo, gente? Então isso é chamado de mergulhia. Agora, pessoal, vamos de música. Mas antes de nós cantarmos, eu queria ler com vocês rapidamente a letra da música, tá bom? Angiospermas. Mangueira ou laranjeira, temos exemplos mil. São todas angiospermas, só não sabe quem não viu. Evoluíram das que têm a semente envolvida pelo fruto. Então, ó, angiospermas, semente dentro de uma urna, semente envolvida pelo fruto, tá bom? A fecundação pode ser indireta, ou seja, realizada por um agente polinizador, como as abelhas, ou direta, é quando a flor é uma flor hermafrodita e não precisa de um agente polinizador. A flor, por si só, realiza sua autofecundação. E a flor pode ser completa. O que significa dizer uma flor completa? É uma flor hermafrodita. É uma flor que apresenta o sexo masculino e o sexo feminino. Tem o gineceu, que é a parte feminina, e o androceu, que é a parte masculina. E pode ter pétalas e sépalas. As pétalas são coloridas, as sépalas estão abaixo das pétalas, que é aquelas folhinhas verdinhas, e o receptáculo floral. E ter pendúnculo, que é o talinho, e também o gineceu, que é a parte feminina, e finalmente ter o androceu, que é a parte masculina. O gineceu, parte feminina, tem carpelo, que é formado de quê? De estigma, estilete e ovário. E o androceu, que é a parte masculina? Estame presente. Então, androceu e estame, a mesma coisa, tá certo? É a parte masculina da flor. E é formado de que o estame? De antera, conectivo e o filete. Saco polínico. Na antera já vai. Está falando aqui da parte masculina, né? Está falando da antera. Os micrósporos formar, certo? Então, pessoal, como são formados os micrósporos, que são os esporos, né?
das angiospermas, são formados por meiose, tá bom? Vai formar ali, ó, 4 micrósporos, ok? Cada micrósporo vai dar origem a um grão de pólen, tá? E por mitose, passa a ter 2 núcleos e vão um grão de pólen se chamar. Esses 2 núcleos, como é que se chama o primeiro? Como é que se chama o segundo? Vamos lá? Vamos aqui ao refrão. Mangueira ou laranjeira, temos exemplos 1000, são todas angiospermas, só não sabe quem não viu. Presença marcante é o fruto. E a semente? O fruto cobriu, né? Ele cobriu. Se não tiver o fruto, é porque o fruto sumiu, tá? Então vamos lá. E o primeiro núcleo? O primeiro núcleo, pessoal, é o vegetativo, que vai o quê? O tubo polínico formar. E o segundo núcleo é o germinativo, tá certo? E dele 2 gametas vão surgir, 2 células espermáticas. E os 2 gametas que surgem então? Os núcleos espermáticos serão esses gametas que têm a função fazendo o que, pessoal? A dupla fecundação. Tranquilo? A dupla fecundação, porque um vai fecundar a oosfera, dando origem ao embrião, e o outro vai fecundar os 2 núcleos polares, dando origem a uma substância nutritiva chamada de endospermas, que tem na música também. E no estigma, na parte feminina, né? E no estigma, que é o início da parte feminina, o grão de pólen, portanto, já vai se fixar. Aí, quando o grão de pólen chega no estigma, o que é que vai acontecer com o núcleo vegetativo? Ele vai formar o tubo polínico. Então, o tubo polínico chega ao óvulo. E lá dentro do óvulo, que é o gametófito feminino, lá dentro do óvulo, dentro dele o ovário vai estar. Mangueira ou laranjeira, temos exemplos 1000, são todas angiospermas, só não sabe quem não viu. Presença marcante é o fruto. Semente, o fruto cobriu. Ele cobriu. Se não tiver o fruto, foi porque o fruto sumiu. Então, gente, dentro do óvulo vai ter oosfera, que é o gameta feminino. No saco embrionário, tá? Vai ter a oosfera lá dentro do saco embrionário, tá certo? E bem no meio, 2 núcleos polares. Então, a oosfera, gameta feminino. E bem lá no meio do saco embrionário, 2 núcleos polares. E esses núcleos polares também serão fecundados. Núcleo espermático com oosfera. Então, a fecundação de um núcleo espermático com a oosfera surge o zigoto, então. O zigoto é diploide e vai por mitose dar origem ao embrião. E o outro espermático vai fecundar os 2 núcleos polares. E aí vai surgir a substância nutritiva endosperma 3N, triploide. Semente é o óvulo que foi fecundado. Tá certo? Então, o óvulo dá origem à semente e o fruto é originado a partir do desenvolvimento do ovário. Então, quando você come uma manga, quando você come um mamão, quando você come uma laranja, você está comendo o ovário da flor. Tá certo? Então, muito bem. Aí, agora sim, temos o refrão, que já conhecemos. E agora, pessoal, a música vai começar. E aí, moçada? Todo mundo conhece a angiosperma? Então vamos lá, vamos cantar uma musiquinha aqui para que todo mundo possa aprender, falou? Mangueira ou laranjeira, temos exemplos 1000, são todas angiospermas, só não sabe quem não viu. Evoluídas que tem a semente envolvida pelo fruto, fecundação indireta ou direta, e a flor pode ser completa, que pode ter pétalas e sépalas e o receptáculo floral, e ter pedúnculo também o gineceu, e finalmente ter o androceu. O gineceu tem capelo que é formado, estigma, estilete e ovário. E no androceu, estame presente, com antera, conectivo e filete. Saco polínico na antera já vai os micrósporos formar. E por mitose passa a ter 2 núcleos, vão grão de pólen se chamar. Mangueira ou laranjeira, temos exemplos 1000, são todas angiospermas, só não sabe quem não viu.
Presença marcante é o fruto, semente ele cobriu. Se não tiver o fruto, foi o fruto que sumiu. Primeiro núcleo é o vegetativo, vai o tubo polínico formar. Segundo núcleo é o germinativo, e dele 2 gametas vão surgir. E os 2 gametas que surgem então, os núcleos espermáticos serão. Esses gametas que têm a função fazerem a dupla fecundação. E no estigma o grão de pólen, portanto já vai se fixar. Tubo polínico chega no óvulo, que dentro do ovário vai estar. Mangueira ou laranjeira, temos exemplos 1000, são todas angiospermas, só não sabe quem não viu. Presença marcante é o fruto, semente ele cobriu. Se não tiver o fruto, foi o fruto que sumiu. Dentro do óvulo tem osfera, no saco embrionário. E bem no meio, 2 núcleos polares também serão fecundados. Núcleo espermático com osfera, surge o zigoto então. Ele é diploide e vai por mitoses originar embrião. Outro espermático fecunda os polares, surgem do esperma 3N. Semente é o óvulo que foi fecundado, o fruto do ovário é formado. Mangueira ou laranjeira, temos exemplos 1000, são todas angiospermas, só não sabe quem não viu. Presença marcante é o fruto, semente ele cobriu. Se não tiver o fruto, foi o fruto que sumiu.